Olá, muito bom dia. O Brasil tem mais de 180 mil leis. Algumas são consideradas importantes e estão no Código Civil, que rege o dia a dia da população. Outras estão no Código Penal, e sem falar das leis trabalhistas. Existem leis que mal entram em vigor e sofrem alterações por parte do governo. Mas hoje nós queremos falar de alguns direitos que poucas pessoas sabem que têm. Direitos que estão embasados em leis e normas que garantem uma melhor qualidade de vida para as pessoas portadoras de doenças crônicas e com deficiência. As doenças crônicas ou graves são doenças de evolução permanentes para as quais não existe cura, afetando a saúde e a funcionalidade motora ou psíquica da pessoa. A Previdência Social tem uma lista dessas doenças e, entre elas, tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia, cegueira, cardiopatia grave, doença de Parkinson e AIDS. Mas quais os benefícios ou quais benefícios as pessoas com algumas dessas doenças podem obter? O que fazer? A quem recorrer? Quais os critérios da Previdência Social? Quais as exigências da perícia médica? Nossos entrevistados de hoje são a oficiala da Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é professora em Direito, Ivina Cavalcante Feliciano. Seja bem-vinda. E Eduardo Magalhães, ele é chefe da Divisão de Saúde do Trabalhador da Superintendência Regional Nordeste do INSS, ou seja, ele é perito médico. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 1% da população mundial acima de 65 anos tem mal de Parkinson. No Brasil, a estimativa é de que mais de 200 mil pessoas sofrem desse mal. Então, se mal de Parkinson está na lista da Previdência, significa, Eduardo, que esses mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil brasileiros têm direito a receber algum benefício. Bom dia a todos, é uma satisfação, né, estar aqui com você. Agradeço a oportunidade, aqui representando o INSS, para poder esclarecer a população sobre essas questões relacionadas à doença, né? É claro, quando a gente tem uma lista de doenças, né, e as pessoas buscam se enquadrar nessas doenças, são geralmente doenças graves ou doenças que deixam um certo estigma, né? Você tem exemplos aí, como você leu a lista, a AIDS, a hanseníase, né, que são doenças que, se você tem um tratamento numa fase inicial, às vezes essa pessoa vai ter uma vida normal, com muito poucas sequelas, diferentemente do que acontecia no passado, onde as pessoas eram rechaçadas da sociedade, né, por conta só do nome, da nomenclatura da doença que ela tinha. Por isso que do ponto de vista pericial, a questão da doença, ela se torna importante porque ela está lá prevista, mas nós temos que avaliar o indivíduo como um todo, principalmente avaliando a sua doença com a sua atividade, para a gente entender o que seria a incapacidade. É isso que o perito vai avaliar, a incapacidade que aquela pessoa tem para o trabalho, e sim ela ter direito a esse benefício, que é o benefício auxílio-doença. Mas, como você citou bem, a Previdência Social ela tem vários outros benefícios, né, onde a isenção do imposto de renda é um que leva em consideração essas doenças. É quando você vai considerar essa doença para isentar uma carência, que a gente depois pode detalhar e explicar o que seria isso, mas dentro desse trinômio, né, da Seguridade Social, onde você vai ter a saúde, onde você vai ter a previdência e onde você vai ter a assistência, o INSS ele tem, né, muito a oferecer à população e é o seu papel principal, né, como instituição. Quer dizer, quando a perícia ela junta a profissão, une e avalia a profissão da pessoa e a doença, como a gente citou, o mal de Parkinson existem mais de 200 mil, não significa que todas essas pessoas, e dependendo do estágio em que se encontra a doença, elas teriam direito a um benefício. Sim, claro. Mesmo porque isso vai depender da individualidade de cada um. Então, muitas vezes um indivíduo tem um mal de Parkinson, ele está numa fase inicial, vamos supor, ele é um advogado, né, ele é um juiz, ele é um médico, então ele vai ter limitações, mas ele pode desempenhar aquela sua função, onde o seu intelecto é o principal daquela atividade. Já um indivíduo que trabalha com atividades mais pesadas, um pedreiro, né, um encanador, onde ele vai ter que fazer força, onde ele vai ter que ter coordenação, a doença, né, já vai trazer uma incapacidade maior. Então, esse é o papel da perícia, avaliar não só
só o termo doença, mas sim qual a repercussão daquela doença traz no seu trabalho. Tem pessoas que têm lá a doença, a gente podia classificar naquela classificação internacional das doenças, CID-10, você tem I10, que é hipertensão arterial. Muita gente da população tem, a partir de uma certa idade, nós vamos ter um grande, né, percentual da população é portador da doença hipertensão arterial. Mas não necessariamente aquilo ali vai trazer repercussão para a sua atividade, pode trazer. Então esse é o papel, é a dificuldade que se tem o perito em avaliar esses nuances, que muitas vezes não é entendido pela sociedade. Irina, por que você acha que, assim, na realidade, poucas pessoas, elas conhecem, sabem dos direitos que elas têm? Por quê? É pura falta de informação? Você acha que os órgãos também não têm o interesse de estar divulgando? Bom dia, Eliana. Obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar desse tema. É um tema que me é muito caro. E justamente por isso, né? Na verdade, falar sobre deficiência ou sobre doenças graves termina sendo um tema que ele é invisibilizado na sociedade. Então, a gente tem todo esse estigma, como o Eduardo falou, a gente tem todo um estigma social e isso termina fazendo com que as pessoas não tenham muita disponibilidade em falar sobre o assunto, tem vergonha de dizer que tem determinado tipo de doença, determinado tipo de deficiência. Mas eu acho que a gente tem vivido um momento de transformação desse conhecimento, né? Até esse momento de programas como esse, de estar abordando esses temas, termina possibilitando que as pessoas tenham acesso a mais informação nesse sentido. A gente diria que existem algumas hoje, quando a gente fala em deficiência, vamos por etapa. Quando a gente fala primeiro da deficiência, o que a Previdência, o que os órgãos julgam, é só aquele que a gente olhou, ele é deficiente. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem hoje um conceito social e inclusivo de pessoa com deficiência. Então não faz mais sentido a gente analisar a deficiência apenas olhando para um modelo clínico médico. Então, aquele modelo do cara crachá, né, falando assim em outras palavras. Tem uma doença X, como ele falou, um CID, e, consequentemente, é uma pessoa com deficiência. Então, a gente antigamente poderia dizer, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, ou uma pessoa com baixa visão, ou uma cegueira completa, ela poderia ser considerada uma pessoa com deficiência, e, visivelmente, qualquer pessoa entenderia ela como uma pessoa com deficiência. Hoje, o conceito mudou. A gente tem uma legislação nova aqui no Brasil, a legislação de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela foi inspirada, na verdade, numa Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. E aí, essa convenção, que ela veio alterar esse paradigma inclusivo, ela veio transformar esse conceito. Então, a gente não pode mais analisar a deficiência a partir desse modelo clínico médico, desse sistema de cara crachá, tem doença X, tem deficiência, ou tem determinada inaptidão física e tem deficiência. O que é que o conceito vem dizer pra gente? Vem dizer pra gente que a gente tem que analisar o indivíduo de acordo com alguma limitação que ele tem, alguma limitação física, sensorial, intelectual, em contato com barreiras e no exercício da vida dele comum em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, por exemplo, se você tem uma nefropatia grave, para fins de, visivelmente, se você olhar uma pessoa que tem uma nefropatia grave, você não tem como identificar que ela tem. Eu poderia ter, você poderia ter, o Eduardo poderia ter. Só para poder explicar para o telespectador. Certo. Fica à vontade. O que é essa doença? A nefropatia grave é uma doença grave nos rins, que a pessoa precisa de diálise ou algum tipo de manipulação, um tratamento mais reforçado diariamente nos rins. Mas, enfim, então a pessoa visivelmente não é uma pessoa com deficiência, mas para fins da legislação hoje, ela seria considerada uma pessoa com deficiência, inclusive para fins de reserva de vaga de concurso público, para a própria legislação previdenciária também nesse sentido. A gente tem realmente uma mudança de paradigma, de forma de entender uma pessoa com deficiência hoje. Então, a gente tem que analisar outros pontos de vista, outras questões, levar para uma análise biopsicossocial, levar para uma equipe multidisciplinar que vai analisar não só visivelmente a identidade física daquela pessoa. A lei ela já é nova, mas de 2015, 2015, né? Como você colocou. Isso. Mas na Previdência, no INSS, isso já ocorre? Já sim. A gente, antigamente, nós temos um benefício que, apesar de não ser um benefício do INSS, mas o INSS que administra, que é o BBC-LOAS, que é o benefício das pessoas com deficiência e o idoso.
né? Então, nós, antigamente, a nossa avaliação era uma avaliação muito objetiva, só focada nisso, na questão da doença e da deficiência. Que quando você pega, claro, casos gritantes, extremos, você pega uma cegueira, então ali ninguém vai discutir, ninguém vai saber. Mas, por outro lado, você pegava pessoas que realmente tinham limitações importantes e que você não tinha, né, esse elemento tão fácil de você analisar. Então, hoje, baseado nessa classificação de funcionalidade, nós temos uma análise onde esses elementos são levados em consideração. Então, a nossa avaliação para esse tipo de benefício, primeiro passa por uma avaliação social, né, onde vai ver questões relacionadas à moradia, a questão social daquela pessoa, avaliar a sua relação com o trabalho, as barreiras, e depois dessa avaliação, você vai ter a avaliação médica, que também vai fazer um enfoque também relacionado a essas funcionalidades. Então, nós temos lá nos nossos sistemas um programa onde você vai classificando cada tipo de atividade, dizendo o grau de barreira, se ela é grave, se aquilo é majorado por alguma situação específica, né, dos nossos formulários, e aí no final tem uma pontuação com esse critério social e com o critério médico, e aí vai se avaliar se aquele indivíduo tem ou não direito a esse benefício a partir dessa análise. Quando a pessoa perde, ou digamos, lá na Previdência diz, não tenho direito, aí cabe a possibilidade, há precedentes de que a pessoa, então, de recorrer à justiça? Claro, o direito ao acesso à justiça é um direito constitucional, né? Então, todo mundo tem direito ao acesso à justiça. Se no âmbito administrativo ela teve essa negativa de perícia, ela pode sim ingressar no Poder Judiciário e tentar ir reverter essa decisão ou ter alguma análise do juiz de uma forma mais profunda, até por um perito judicial que não está relacionado exatamente com o INSS, para analisar o caso dela especificamente. E sim, sair dessa análise simplesmente legislativa de você se enquadra nesse ponto, então você está beneficiado ou não, e ir para uma análise mais profunda ou mais detalhada daquela situação específica daquela pessoa em si. Aqui vale a pena também fazer uma observação que a gente tem um órgão que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social, que é muito pouco falado, mas é um órgão extremamente importante, que são as juntas de recursos da Previdência Social, os órgãos recursais, que é uma esfera administrativa onde o próprio agente não foi assegurado, porque nesse caso do BPC ele é um requerente, porque ele não faz parte, ele não tem a qualidade de segurado, ele pode fazer essa solicitação de ter o seu caso novamente analisado por profissionais que eles não estão vinculados ao INSS, sim ao Ministério, que você vai ter uma outra visão. Lá você vai ter o representante do governo, o representante dos trabalhadores, para poder fazer essa análise como se fosse um julgamento. São três pessoas, um colegiado, que eles avaliam aquele caso e fazem mais uma análise administrativa. Existe uma demanda grande ou não? Existe sim. A nossa demanda aqui para esses tipos de benefício é grande mesmo por nossa questão social, né, da nossa população. Então, esses são benefícios que são bem requeridos no INSS. O que eu vejo é que as juntas de recurso é que elas são pouco acionadas aqui na nossa região. Acho que é mais desconhecimento, apesar de que todo o resultado negativo que o demandante tem do INSS, ele sai com essa observação que ele tem prazos para demandar a junta de recurso, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam assim, se foi negado lá na Previdência, no INSS, significa que acabou, eu não tenho direito. Né? Olha só, pessoas com doenças graves, como AIDS ou câncer, têm direito a sacar o valor depositado no seu FGTS. O mesmo vale para quem tenha dependente nessas situações. Os documentos exigidos são, anote aí, olha, cartão do cidadão, cartão de inscrição do PIS/PASEP ou número de inscrição do PIS/PASEP. Para o empregado doméstico, é necessária a inscrição de contribuinte individual junto ao INSS. E tem mais, carteira de trabalho, atestado médico com validade não superior a 30 dias, com assinatura do CRM e carimbo do médico responsável, contendo o histórico da doença, com o CID, que é o Código Internacional da Doença, que já foi falado aqui. O estágio clínico atual e cópia do laudo de exame histopatológico ou anapatológico com o diagnóstico da doença. Gente, vocês têm que pedir para o médico tudo, ó, põe o meu histórico aí, tá? No caso de dependentes, é necessário algum documento que comprove o vínculo, se é filho, se é tio, se é primo, se é avó. O ponto de vista volta no próximo bloco.
Doenças graves e os benefícios da lei. Este é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Nossos convidados explicam quais são as doenças graves e crônicas que garantem benefícios e como agir diante da Previdência Social. A oficiala da Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é professora de Direito, Ivina Cavalcante, é uma das entrevistadas, e temos também Eduardo Magalhães. Ele é chefe da Divisão de Saúde do Trabalhador da Superintendência Regional Nordeste do INSS. Ele é perito médico, né? São os nossos convidados. Veja só, quando a gente fala em benefícios, a gente citou no começo do programa a questão do imposto de renda. E não é um benefício da Previdência, passa pelos peritos. Mas quais seriam os benefícios que a Previdência tem? A Previdência ela tem um leque grande de benefícios, né? Que são incomparáveis com qualquer outra dessas seguradoras que tem aí. Mas tem se uma você pessoa, comparar... um parente, ou até a pessoa está com uma dessas doenças crônicas, né? A gente lembra também que, por exemplo, assim, não é todo tipo de câncer, né? Mas ela tem uma dessas doenças crônicas, que benefícios ela pode conseguir através? Porque você vê, essa é uma questão interessante, né? A lei fala câncer, né? Presunção de fêmea, mas você pode ter um câncer de pele, que é uma neoplasia maligna. Então, ela vai estar direito à isenção do imposto de renda, que você está com câncer. A partir do momento que aquela lesão ela é extirpada, ela é retirada, e aquele indivíduo está curado, ele não tem mais o câncer. Então, por isso que você tem ali o tempo para dar. Tá? Então, esse câncer, que ele chegou lá para se consultar lá no médico, para fazer o seu benefício, por exemplo, um auxílio-doença, dificilmente ele vai precisar de um afastamento superior a 15 dias, que é quando ele vai precisar da perícia, porque até 15 dias o empregador é que assume esse afastamento. A partir de 15 dias é que ele vai para a perícia do INSS. Dificilmente ele vai precisar de 15 dias porque ele tirou um câncer de pele. Tá? Então, é essa questão no diagnóstico. A doença ela não é mais importante. Por outro lado, o indivíduo pode ter uma infecção respiratória, né, uma conjuntivite. Vamos dar que as pessoas, a conjuntivite é simples, pode ser simples, ficar curada, não precisar, mas aquilo pode complicar e ela precisar de um afastamento maior, porque teve uma complicação, aquela conjuntivite ulcerou a córnea dele, ele precisa de um tratamento e não pode se expor. Então, é isso que o perito vai avaliar e é por isso que o perito precisa da documentação médica do médico assistente. Mas isso são as doenças que elas não são consideradas graves. Porque quando a gente fala dessa gravidade, que muitas vezes a pessoa, assim, está numa cama, né, com uma doença que é irreversível, mas ela precisa de ajuda. Ela vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, porque infelizmente nós temos muitas pessoas vivendo nessas condições, não tem uma renda mínima, né, e ela mal consegue se alimentar, não tem dinheiro para comprar a sua medicação, ou às vezes está ali um aposentado que ganha literalmente o salário mínimo, e ela pode recorrer ao INSS para poder ter ajuda, ou ter descontos, né, para que ela possa conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Sim, nesse caso, ela vai dar entrada nesses benefícios. Por exemplo, ela vai ser avaliado a condição de segurado, se ela tem a chamada qualidade de segurado, que resumindo, se ela contribui, se ela paga para o sistema, tá? Porque o INSS ele é uma seguradora. Então, ele vai fazer a cobertura daqueles que são segurados do INSS. Claro que a contribuição para o trabalhador geral ela é obrigatória. Então, por isso que grande parte da população ela tem essa qualidade de segurado. Se ela não tem, ele vai entrar nos benefícios assistenciais, que é aquele que a gente falou. Tá? Então, mesmo ela acamada, ela grave, ela vai passar por toda aquela avaliação, inclusive com o serviço social e a perícia médica indo na sua residência. Tá? Então, nós temos dentro do INSS essa condição de que se o indivíduo está acamado, não pode se locomover, ele leva um atestado do seu médico que acompanha dizendo essa condição e tanto o serviço social como o perito médico, ele vai na casa dessa pessoa fazer essa avaliação, aquele critério que a gente falou de análise e se ele preencher os critérios, ele vai ter direito a receber esse benefício. Tá. Existem algumas doenças que, ou deficiências que elas são graves e que não estão previstas nessa lei, nessa lista que tem a Previdência.
É justamente porque o que acontece, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito, né, de doenças graves e separa, tem uma listazinha quais são essas doenças, e a Previdência e a legislação benéfica no sentido de tributos, né, ela traz uma lista, mas não significa que se você não está naquela lista, mas você é uma pessoa com deficiência, ou se você tem encontrado barreiras para exercer a sua própria vida cotidiana, que você não vai ter direitos por causa disso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença na córnea chamada ceratocone, tem uma dificuldade de visão, eu não sou da área médica, mas, enfim, a doença é uma doença nos olhos, né, que dificulta a visão de alguma forma. Essa doença não está na lista, não está na lista do INSS, não está na lista no sentido dos benefícios, mas a pessoa que tem essa doença tem uma vida onerada, ela tem uma vida difícil, ela tem dificuldade no exercício da própria vida dela, da cotidiana, dos atos cotidianos dela, se sim, ela é uma pessoa com deficiência. Aí, por exemplo, a gente tem uma decisão do STJ que considera uma pessoa com ceratocone pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga de concurso público, por exemplo. Então, tem outras doenças ou deficiências, né, não necessariamente doenças, que não estão previstas na lista, mas que, por causa desse conceito, também fazem com que as pessoas tenham direito a esses benefícios. E uma coisa que eu costumo dizer é que a deficiência, ela acontece ao acaso, né? O que faz com que a gente passe a olhar para essa questão da deficiência, muitas vezes é o acaso. Você descobriu uma doença grave, ou você se tornou uma pessoa com deficiência por alguma intercorrência na sua vida. E é esse acaso que faz a gente ir atrás dessas informações, como os benefícios, ou até na hipótese de você estar com dificuldade de exercer sua atividade de trabalho ou sua vida cotidiana mesmo, que você pergunte, poxa, e eu não tenho o que fazer, não está na lista, minha doença não está na lista, eu não posso fazer nada com relação a isso. Quais são as possibilidades dessa pessoa, né? Então, aí ela tem a possibilidade realmente de recorrer ao Poder Judiciário e buscar esses outros direitos. Por exemplo, existe também um benefício para a redução de conta de energia elétrica, né? Para quem tem pacientes em casa ou pessoas doenças graves que têm necessidade de uso de maquinário que gasta muita energia. E muita gente não sabe disso, né? Então, a gente... uma conta altíssima, né? Tem aquela questão da bandeira, né? Exato. E aí existe esse benefício de quem tem uma pessoa em casa que faz um custo de algum aparelho médico em casa que gasta muita energia, ela tem um benefício dessa isenção na tarifa elétrica. E muita gente desconhece, mas realmente vai ser esse acaso que vai fazer com que a gente vá ter acesso a essas outras informações. Vai em busca da informação. Agora, Exato. me diga uma coisa, por exemplo, para todos esses, há necessidade da pessoa contratar, ir atrás, por exemplo, eu preciso de um advogado, ou, por exemplo, eu posso chegar direto no INSS, num dos postos do INSS, lá no balcão de atendimento, eu vou dizer o que eu quero e vai me encaminhar, ou eu terei que providenciar um advogado para providenciar toda a documentação? Não, veja, no INSS não existe essa necessidade. Claro que se for, né, que a pessoa quiser ir acompanhado do advogado, não vai ser o INSS que vai se opor a ele ter um procurador, ser acompanhado por um advogado. Mas essa necessidade, ela não existe dentro do INSS e hoje os canais de acesso, eles estão bem facilitados. O que antes você tinha aquelas filas, você lembra que ficava na porta do INSS, porque quando abria a agência que as pessoas iam ser... Hoje essas filas não existem mais. Hoje você faz o seu agendamento pelo número 135, né, que é o número geral da Previdência Social. Você pode fazer os seus agendamentos também pelo site do INSS, né, e lá já vai estar a hora daquele atendimento. E claro que dependendo da demanda você vai ter alguma dificuldade. Então, por exemplo, aqui em Recife, a nossa média de atendimento para perícia médica está em torno de 20 dias. Tá? É o ideal? Não seria o ideal. O ideal seria que a gente tivesse com 15 dias, por quê? Que é justamente quando ele vai começar a precisar, né, daquele vencimento, porque os primeiros 15 dias ele recebeu da empresa. Tá? Mas já tivemos pior, né? A gente já teve 60 dias de espera para marcar a perícia médica. Então a gente está avançando com esses mecanismos, né, de uma gestão que passou a ser agora da DISAT, né, que você falou aquele termo lá, Divisão do Saúde do Trabalhador, é que nós temos hoje uma hierarquia, né, na gestão médica que vem desde Brasília com médicos gerenciando essa questão da perícia médica. Então a gente avançou bastante nessa questão de dar essa resposta.
E quantas pessoas, quantos contribuintes passam pela perícia e em uma média assim, eles têm negado o pedido e existe uma característica por que é negado? Historicamente, o nosso resultado positivo às perícias gira em torno de 70%. Então, 70% daquele segurado que vai lá e passa por uma perícia, ele tem o seu benefício deferido, tá? Claro que muitas vezes esse deferimento é para que ele retorne ao trabalho. Então, muitas vezes ele vai lá fazer uma perícia, depois de 30 dias que ele já está afastando, o perito diz, pronto, você até aqui você tem direito, a partir de amanhã você se apresenta na sua empresa, e muitas vezes ele entende aquilo como se fosse uma negativa, mas não, porque isso aí já veio de antes. Muitas vezes a denegação, ela é uma questão administrativa, ele não teve a qualidade de segurado, ele começou a contribuir há pouco tempo, ele não adquiriu aquilo que a gente chama de carência, não passou esse período de carência. São questões que muitas vezes se traz para o lado da perícia e que nem sempre acontece. Por outro lado, existem 3 profissionais de saúde que estão envolvidos nessa situação da perícia médica e que termina todo o peso sobrando para a perícia médica. Então, nós temos um SUS caótico, né? Nós temos uma situação social de, por exemplo, uma epidemia dos acidentes de motocicleta, onde a gente tem grande parte da nossa população jovem em cima de uma cama lotando os hospitais. Então, isso é uma demanda. Hoje, quem quer fazer uma cirurgia que não seja de trauma no nosso estado, ele está esperando 3 meses. E isso repercute na Previdência. Porque ele chega, não fez aquele tratamento adequado, ele vai ser um sequelado. Tá? Quando ele sai naquela listinha ali de deficiência ou de doença. O mercado de trabalho não aceita mais ele. Tá? Mas ele tem ainda uma capacidade laboral, mas não vai ter trabalho para ele, e ele vai para a Previdência. Então, são essas questões que sempre repercutem na perícia. Olha, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas eu só queria dizer, no caso de quem depende aí de recorrer ou que não conseguiu passar pela Previdência, vai ter que contratar um advogado para poder ir para a Justiça. Vai precisar contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública, né, para ter assistência de graça. Ou então a OAB, que tem uma comissão. A OAB tem uma comissão sobre o direito das pessoas com deficiência, também, especializada nesse sentido. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho assim que a gente tem que buscar informação. Que tem muita gente que poderia aí ter um ganho maior, uma ajuda maior, né? Seja via justiça ou direto com a Previdência, para poder conseguir ter uma qualidade de vida um pouco mais decente. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas para rever o programa de hoje. Acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o final de semana, um ótimo sábado e até a semana que vem.